Fala aí, torcedor do Corinthians, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ligado no Timão. Galera, bora com as últimas notícias do Corinthians nessa segunda. Teve derby aí contra o Palmeiras, né? Lá na Neoquímica Arena, o Corinthians acabou empatando por 1-1 no último derby da temporada. Vamos ver tudo sobre esse jogo e também sobre reforço aí chegando no Corinthians, um atacante de peso. Comenta aqui nos comentários o que você achou do derby e também dessa possível contratação que está chegando no Timão. Sem mais enrolações, bora pro vídeo, galera. Antes a gente vai falar do derby, Caioba. Vamos ver como o Pedro Rocha contou a história do Corinthians e Palmeiras ontem pra gente. Se perguntar pra mim se eu prefiro ganhar todos os títulos daqui pra frente e nunca mais ganhar dos caras, eu prefiro ganhar dos caras, entendeu? Eles só apanharam esse ano, aqui é o pai, eles são nosso filho. O corintiano estava levinho. Efeito colateral de quem levou a melhor sobre o Palmeiras no Paulistão e também eliminou o rival na Copa do Brasil. 3 vitórias maiúsculas. Você tá tranquilo, tranquilaço. Por todo esse contexto e também pelas disputas de cada um no Campeonato Brasileiro, a sensação antes do jogo era que o último derby do ano tinha uma importância muito maior para os palmeirenses. Sei que é um clube que contra o Palmeiras joga sempre nos limites, sempre com faca nos dentes, e eu estou sempre a dizer, se todos os clubes fossem verdes, tenho a certeza absoluta que a classificação do Corinthians seria outra. Haja clássico! Esse aqui foi o 7º derby de 2025. E se o corintiano veio para Itaquera com aquela confiança pelos confrontos do Paulistão e da Copa do Brasil, o time de Abel Ferreira entrou em campo defendendo a marca de ser o melhor visitante, sem perder a 8 jogos do campeonato e sonhando com o título do Brasileirão. Logo aos 11 minutos de jogo, repare que no mesmo lance, Vitor Roque e Flaco Lopes foram derrubados na área. Pênalti. É pênalti no Flaco Lopes. Vitor Roque cobrou e abriu o placar. Vitor Roque! Logo de cara, mais um desafio para o Dorival Júnior, que começou o jogo sem poder contar com 5 titulares. É para vocês verem que não está sendo simples, é uma situação bem complexa, bem difícil. Quase 45 mil corintianos foram a Itaquera sabendo direitinho dessas dificuldades. O time dos caras é bem melhor que o nosso, mas hoje o time entregou vontade e raça, o que a gente pede, sabe? E quando no cruzamento de Garro, Gustavo Henrique escorou para a área e Piquerez desviou para dentro contra o próprio patrimônio. Um toque contra! Os corintianos tiveram a doce certeza de que em 2025, pelo menos nos derbys, a sorte vestiu preto e branco. E a sorte também conta e a minha opinião é que nos jogos que fizemos, esse fator nem sempre esteve do nosso lado. E o Palmeiras teve a melhor chance para desempatar quando o Maurício saiu cara a cara com o Hugo Souza, mas chutou em cima do goleiro. O Souza defendeu! Um empate com sabores completamente diferentes. Hoje fomos melhores e empatamos o jogo e o meu sentimento é esse, é que perdemos 2 pontos aqui. O Corinthians não tem deixado de jogar bem, não. O Corinthians tem feito bons jogos muito equilibrados, se impondo na maioria deles. São 6 jogos seguidos sem nenhuma vitória diante do seu torcedor pelo Brasileirão. Agora vem cá, vocês acham que o corintiano saiu de Itaquera triste, preocupado? Longe disso. Eu queria ganhar, mas a gente tava com muito desfalque, né? Nós tava igual um time de várzea, mesmo assim eles não conseguiram ganhar de nós. Então o sorriso é de atrapalhar o Palmeiras. De atrapalhar e não ganhou. Poucas vezes eu vi um torcedor sair do estádio depois de mais um jogo sem vencer, sorrindo de orelha a orelha. É isso aí, o Palmeirinha não vai ganhar de nós, tão fácil não. E realmente essa sensação, Caioba. Rafão, nosso câmera, chega aqui, ó. Tá vendo? 4 resultados positivos, né, pro Corinthians. Tem um empate ali, mas foi o título do Paulistão. 2 resultados neutros e somente 1 positivo pro Palmeiras. Fase ruim do Palmeiras diante do Corinthians, né, Caioba? A temporada do Corinthians no retrospecto é muito boa. E não é só o saldo, é o tamanho das vitórias. Um título em cima do maior rival e uma eliminação de Copa do Brasil. E todo mundo falou que o Palmeiras jogou melhor ontem, né, Caioba? A gente vai começar a mostrar os lances aí, né? Primeiro, a gente tem até um quase outro gol contra ali do Murilo, né? Mas eu acho que foi o único susto, além do gol que o Palmeiras sofreu. O Palmeiras foi melhor mesmo, Caio? Foi melhor. O Palmeiras teve o controle do jogo, o Palmeiras criou as melhores oportunidades, teve muito mais iniciativa desde o primeiro minuto. Só que o futebol não é só sobre merecimento, é sobre efetividade. Você tem que transformar esse domínio e as chances que aparecem em resultado. E aí que o Palmeiras pecou. O Palmeiras jogou bola para sair com a vitória e os 3 pontos. Mas, como nesse lance do Maurício, acabou esbarrando no Hugo. Foi mais
mais mérito do Hugo ou o Maurício perdeu o gol? Caiu no pé ruim. O Maurício é canhoto, né? Ele sente muito mais, bate bem com a direita também, mas ali, talvez, na rapidez, na velocidade do lance, tem todo o mérito do Hugo. Mas se ele bate chapado no outro canto, ele teria mais chance de fazer o gol. Tem 2 pontos, né? A gente tem que, sim, considerar que o Corinthians estava super desfalcado, que o Corinthians tinha seus problemas para resolver, então o Palmeiras poderia aproveitar a oportunidade. Mas eu ressalto que eu já falei na sexta-feira, independentemente do resultado e antes de qualquer coisa, a gente começou a normalizar algo que não deveria ser normal, que é o Corinthians tem um time caro, tem uma folha salarial alta, está nos problemas que está por conta dos seus próprios dirigentes, e aí a gente começa a tratar tudo como se fosse muito normal. O Corinthians tem esse time aí, normal, está economizando dinheiro. Não está economizando dinheiro, está gastando, a dívida está aumentando, saiu outro balancete. E, mesmo assim, é um time bem frágil e o Palmeiras, por sua vez, não soube aproveitar. O Palmeiras criou as oportunidades para matar, especialmente com o Maurício ali no segundo tempo, quando saiu cara a cara com o Hugo, não conseguiu torcer a faca, como diria o ditado, e aí volta a perder pontos numa situação em que o torcedor imaginava que poderia vencer, ainda mais depois do tropeço do Flamengo. Agora, olhando um planejamento a longo prazo, antes de o campeonato começar e tal, tirando as circunstâncias de agora, o ponto conquistado em Itaquera dá pra gente considerar como um ponto normal, né? Por isso que eu acho que, nesse caso, quem perdeu a oportunidade foi o Flamengo. Se tivesse feito o trabalho de casa, teria aumentado a distância pro Palmeiras, o que eu acharia normal se acontecesse nessa rodada, que pra mim tinha um trabalho mais fácil o Flamengo. Só que acabou não aproveitando. O Palmeiras teve essa chance, com a sensação de ter tido essa chance porque entrou em campo depois, porque foi melhor em campo e voltou a ser o arame liso que acostumou a ser nos derbys nessa temporada, Tironi. Muito bem. O Mauro... O Juca tá... Fala, Juca. Espera aí. Falando seriamente, o Abel Ferreira tem razão quando ele diz que jogar na quarta e no domingo é muito prejudicial, que ele gostaria de ter pelo menos uma semana de treinamentos durante toda a temporada. Ele diz isso, e ele tem razão. O Palmeiras treinou a semana inteira. O Corinthians jogou na quarta-feira em Curitiba, contra o Atlético Paranaense, em gramado artificial. Estava sem 5 jogadores. O Palmeiras teve tanta chance de gol assim. Eu me lembro de uma defesa do Hugo nessa bola com o Maurício. Teve a do Vitor Roque no começo do jogo. Defesa. Então eu acho também o seguinte, sim, o Corinthians estava cansado, o Corinthians estava desfalcado, independentemente dos gastos, e bendito transfer ban que impediu que o Corinthians fizesse mais uma loucura, porque é um bando de doidos que lá dirigem, mas eu acho que estou passando muito pano para o Palmeiras. Para o Palmeiras, não para o Corinthians. Então aí virou moda essa coisa do coitadismo do Corinthians. Não tem coitadismo com o Corinthians. É ridículo o Corinthians fazer campanhas para não cair gastando o que gasta. No começo dos melhores momentos, aí vai mostrar o Vitor Roque cara a cara com ele num escanteio, Juca. Foram 3 chances pro Palmeiras. Sem ângulo. Se a bola entra entre ele e a trave, a gente diria que o Hugo falhou. Não vem, não. Eu considero uma grande chance. Diferente do que o Volpe fez no Maracanã. Diferente, concordo. O rubro-negro pode dizer, o Flamengo parou no Volpe. O Palmeiras não parou no Hugo, não. É verdade. Parou em si mesmo. Mas se tivesse um time que vencer, quem venceria? Palmeiras. Mas esse é o problema. Acho que esse é o problema. Não basta ao Palmeiras, nessa circunstância, com o histórico, num clássico recente, isso eu concordo, ele disputando com o Flamengo, apenas empatar com o Corinthians jogando melhor. E acho que a circunstância da partida, por isso que a gente falava antes, a semana passada, que a pressão estaria todo do lado do Palmeiras, isso sem saber quanto seria Flamengo e Grêmio. Né? E ainda teve o Flamengo e Grêmio antes. Eu acho que a circunstância do jogo, a semana que o Corinthians teve, os desfalques, como o Corinthians ia evaporando. E curiosamente, o Corinthians não se defendeu tão bem no jogo, né? Tirando a dupla de zaga, jogou bem. Sobretudo muito, né? Aliás, o Gustavo Henrique talvez tenha sido, de novo, o jogador. Ele já foi muito marcante na Copa do Brasil, que se impôs no final da partida. Como disse o Danilo, o Dorival colocou 4 zagueiros. O Corinthians jogou
com uma linha de 5, sendo com 4 zagueiros. Né? O Kaká foi lá para a lateral direita, entrou o Choca. O Ranieri se machucou, o Garro andava em campo, o Memphis só fazia sombra. E o Palmeiras, só com um desfalque, o Paulinho não foi capaz de ganhar o jogo. E acho que essa é a circunstância. Não adianta o Abel ficar irritado com a gente, cara. Né? Não adianta ele ficar irritado com a pergunta da menina da Cazé TV. Os 5 anos do Abel contra o Corinthians já foram lá atrás. A questão é o Palmeiras do ano passado para cá. O Palmeiras precisa ser melhor. E o trunfo do Palmeiras hoje, a melhor coisa, a melhor notícia, que é a dupla muito boa, Vitor Roque e Flávio Lopes, muito bom, os dois estão muito bem. O Flávio Lopes está na seleção, cara, tá jogando muito. Era uma solução, assim, decantada por todas as pessoas que cobrem o Palmeiras. Solução tardia. Então essa é a solução boa. E o resto? Né? Porque quando adota a linha de não sei quantos zagueiros, o Corinthians dificulta a dupla Vitor Roque e Flávio Lopes. E o Palmeiras não consegue uma outra alternativa, né? Então, eu acho que a gente percebe o Abel irritado, não vai ter mais jogo com o Corinthians, então não vai ter mais o campeonato contra o verde que ele falou, ou verde contra o branco, ou tal, não sei o que lá. A questão agora do Palmeiras é com o Flamengo, que tinha tropeçado, né? Com o Grêmio. Então, a circunstância, eu entendo quando o Danilo fala, e é verdade. Quando você tem a rodada, o Flamengo joga com o Grêmio em casa, Palmeiras joga contra o Corinthians, clássico fora de casa, a rodada favoreceria o Flamengo. Mas a questão aí, eu acho que é uma situação que o Flamengo já atingiu um nível de jogo e de volume que o Palmeiras não atingiu ainda, né? E o que a gente está esperando agora, ainda mais com o Andreas Pereira, é que o Palmeiras seja um time que domine campeonato, que se coloque como o Flamengo, que se imponha, que justifique 800 milhões de reais investidos na temporada, que vire um timão, calma, não um timão 700, Corinthians. Calma. 700, 700 né? já é alto. 700, né? Então que o Palmeiras, de fato, eu concordo com o Hugo nesse aspecto. Eu acho que o Palmeiras mantém uma característica, uma virtude que até precede o Abel, mas que foi muito reforçada pelo Abel. Em termos de resultado, ele vai se estabelecendo. Ele está na Libertadores e ele está na disputa do título brasileiro. Mas em termos de desempenho, ele fica aquém. Aquém dos principais rivais. Não do Corinthians. Agora, não tem mais campeonato contra o Corinthians. Agora o campeonato do Palmeiras é contra o Flamengo e contra o River Plate. E o Palmeiras precisa melhorar para ficar vivo nesses 2 campeonatos daqui para frente. Ô, Mauro, deixa eu só colocar na tela aí uma outra questão, porque aí você fala dos 2 times, tá? Porque eu acho que tem questões com os 2 times. Que é o Corinthians em casa no Brasileirão. Não falando, não, foi heróico, foi incrível, segurou o Palmeiras e tal. Mas o Corinthians, ele não vence na Neoquímica Arena pelo Brasileiro desde o clássico contra o Santos em maio. Empatou 4 e perdeu 2 dos 6 jogos que disputou. E agora, então, a Neoquímica Arena talvez não faça tanta diferença assim. Porém, o corintiano tá felizão, suportamos e tudo mais, Mauro. Ganhamos lá o Campeonato Paulista, também ganhamos, eliminamos na Copa do Brasil. De lado a lado, primeiro, o Palmeiras precisa jogar mais. Segundo, o Corinthians está se contentando com pouquíssimo. Eu acho que o Campeonato Paulista foi a maior prova disso, né? A maneira como os corintianos, em geral, trataram aquela conquista mostra que o corintiano está se contentando com muito pouco em relação ao que custa o elenco, né? Uma coisa, o clube não tem dinheiro, outra, o clube contrata jogador. Então, você tem jogadores que poderiam produzir mais. Mas se contentaram com aquilo, com essa eliminação. Ou seja, se contenta com a supremacia momentânea diante do Palmeiras. Eu acho que é pouco, né? Mas, enfim, é o bastante para eles, né? Então, vamos seguir assim. E eu acho que o mais impressionante é essa coisa de continuar querendo contratar jogador. Muda a diretoria e não muda o comportamento. Ninguém resolve, sabe, dar um basta nisso. Recusaram a proposta pelo Yuri agora, hein? 30 milhões de euros. Será que isso tudo mesmo? Sei lá, fica com a pulga atrás da orelha, sabe? As propostas surgem do nada, assim, final de janela. Esses jornalistas de mercado lá da Europa, sabe? Eu fico com o pé atrás, sabe? Mas, sei lá, enfim, deixa pra lá. Se recusaram, são irresponsáveis, né? Porque o Corinthians, na situação que está, de fato, alguém quer pagar essa grana pelo jogador. Se bem que machucado ainda. A gente não sabe nem quanto do Yuri o Corinthians tem, né? Que é uma transação tão confusa lá com o Zenit, né? Mas uma coisa que eu acho que está muito normalizada são esses pênaltis, como esse de ontem lá em Itaquera. Qualquer contato físico agora é pênalti, é assim que apita Zanovelli, é assim que apita Ramon Abate Abel e outros. E está tão normalizado que nem se comenta isso.
Pênalti bem discutível, bem discutível. E repare que os dois jogadores estão forçando queda. O primeiro que cai, o segundo que cai. Assim, encostou, opa, vou cair. É como se eu pusesse aqui a mão no ombro do Arnaldo e ele fosse jogar no chão. É impressionante. Assim, isso está acontecendo demais e os jogadores sabem, os árbitros têm esse péssimo hábito e isso interfere demais, né? Ontem, para mim, foi de novo, assim, bem discutível. Bem discutível, mas assim, eles são incontinentes a marcar. Opa, caiu, pênalti, não tem como. O jogador sabe, conhece o apitador, ainda reclama, né? Meu Deus do céu, ainda tem gente reclamando. Eu vi lá, chiliques e tal, reclamações, meu Deus do céu. E bom, enfim, sobre o Palmeiras, precisa jogar mais ou precisa jogar menos? Óbvio, né? É evidente que tem que jogar mais. Não só pelo dinheiro investido, é o tempo que tem do técnico trabalhando. Os jogadores são contratados com, obviamente, me imagino, né, com o aval dessa comissão técnica. Então, é óbvio que tem que jogar mais. O Palmeiras está jogando bem menos do que deve. Não foi só ontem. Vários jogos aí que o Palmeiras deixa a desejar. O Palmeiras constrói muito pouco, eu acho. Muito poucas jogadas construídas. A própria jogada ali do Vitor Roque, que o Danilo destacou, a bola longa lá do goleiro. Quer dizer, é muito isso. Não, nada contra jogar assim, mas é preciso produzir mais. O Palmeiras cria muito pouco em relação ao que você imagina de um time tão caro. Talvez aí você possa discutir até as escolhas do clube no mercado. Sim. Agora, Danilo, esse aí que está com a bola na mão, no pé, tá jogando bem, né? Agora, o Vitor Roque. Parece finalmente uma engrenada. O Abel achou a solução para ele, né? E a gente falava há um tempo, porque o Abel ele coloca todo um 9 que chega no Palmeiras, todo camisa 9 para jogar no esquema do 4-3-3. 2 pontinhas e o 9 lá na frente tentando fazer alguma coisa. E os pontas, como uma parte da torcida diz, secretários de lateral, né? Eles têm que voltar para marcar e tal. Embora isso seja aí uma tendência mundial, até o Vini reclama disso lá de marcar lateral no Real Madrid. Mas finalmente ele encontrou uma solução para o Vitor Roque. O Vitor Roque realmente está produzindo, participando direto de gol, bateu um pênalti muito bem batido que a gente está vendo agora aí. E o Hugo estava na bola, se não fosse tão bem batido, o Hugo pegava. Então ele e chamou a responsabilidade ontem, apareceu, buscou bola. Eu achei uma boa partida, um bom sinal do Vitor Roque, que a gente aqui cobrava por jogar melhor por conta do alto investimento, o peso nas costas que tinha. O próprio Abel colocou que ele estava ali com peso de 50 toneladas nas costas, mas é uma boa resposta do Palmeiras, do Vitor Roque no Palmeiras. Outro jogador que eu gostei da partida de ontem foi do Evangelista. O Evangelista que agora tem a concorrência oficializada do Andréas, né? O Palmeiras oficializou a chegada do Andréas na sexta-feira. Ele foi bem ontem, distribuiu o jogo, apareceu, fez tabelas. Felipe Anderson tem dado algumas respostas. Ontem eu acho que o que ficou bem abaixo e prejudicou o Palmeiras, especialmente nessa criação de jogadas, foi o Maurício. O Maurício foi mal e na chance que teve, perdeu. Então eu fiquei com essa impressão de que faltou um pouco do Maurício. E o Flaco Lopes, ele teve alguns lampejos, teve ali uma canetinha no Angileri, na linha de fundo, nossa, daquela ali que a Angileri deve estar sonhando com ela, mas foi pouco, assim, sabe? Aliás, estranhei muito o Flaco Lopes ter sido escolhido o melhor em campo. Se tivesse que escolher um dos dois da dupla, certamente seria o Vitor Roque. Pessoal, não é simples, tá? Não é fácil fazer o que o Corinthians fez nesse momento, com tantas dívidas, tantos problemas, recusar uma proposta que chegou para Yuri Alberto de 30 milhões de euros da Roma da Itália. O clube recusou uma proposta de 30 milhões de euros já no fechamento da janela, fecha agora dia 2, nessa terça-feira, pelo atacante Yuri Alberto, que está machucado e está para voltar aí no jogo contra o Atlético Paranaense na quarta-feira, dia 10 de setembro, no jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. 30 milhões de euros equivalem a quase 200 milhões de reais. Um valor que, obviamente, não resolve a vida do Corinthians, mas, cara, seria um valor muito interessante. Se todo esse valor, para começar, fosse do Corinthians. Então, o grande ponto é esse, gente. A gente já falou há muito tempo sobre uma negociação com o Yuri Alberto, que não vale a pena. O Corinthians detém apenas 50% do Yuri Alberto. Tem os seus direitos federativos, porque é onde ele joga, e os econômicos são de 50%. O clube entregou vários jogadores para o Zenit naquele momento para obter 50% de um jogador que na época tinha um valor de mercado de 25 milhões de euros. Entre esses jogadores, o valor equivalia a 12 milhões e meio de euros
Porque o Corinthians não tinha 25 milhões de euros, não tinha nem dinheiro, cedeu jogadores ao Zenit e ficou com 50% mais os direitos federativos. Assinou com o Yuri em definitivo até 2027 e agora recém estendeu o contrato até 2030 para manter Yuri Alberto por aqui. Ele enfrentou vários momentos difíceis, ele já quis sair, ele disse que o sonho dele era jogar na Inglaterra, ele cogitou uma saída, ele recebeu proposta do Southampton, do Wolverhampton, do não sei o que Hampton, vários times tentaram o Yuri Alberto, ele quase saiu em vários momentos, mas ele se recuperou. No ano passado ele foi eleito o artilheiro do Brasil, ele tem a seleção no seu radar, ele permaneceu, ele ganhou um título paulista, ele virou cada vez mais ídolo da torcida. Yuri Alberto. Ele está cada vez mais convencido de que ele pode permanecer por aqui e ter uma vida com um altíssimo salário, ser ídolo da Fiel, ter o carinho da torcida. Então, o Corinthians, diante de todo esse cenário de deter apenas 50% dele, os 30 milhões de euros, eles virariam 15 nos cofres do Corinthians. 15 milhões de euros, você tem menos de 100 milhões de reais. Ainda pode ser um valor considerado bacana? Mas você abre mão do teu benefício esportivo em detrimento disso? Você pega esse dinheiro que não vai resolver os teus problemas, pode ajudar, mas não vai resolver, e fica sem o artilheiro Yuri Alberto? Vai para o mercado para tentar contratar um jogador parecido com ele? Não vai encontrar. Nem por 15 e nem por 30. Porque já falamos aqui também. O Yuri é um cara que, além de jovem, ele tem intensidade, ele tem identificação, ele corre o tempo inteiro. É um cara que se dedica, profissional ao extremo, sempre que se machuca, volta antes. Onde você vai encontrar esse cara? Por esses valores? Jamais. Então ficar com o Yuri Alberto é mais barato do que você ir comprar um novo Yuri Alberto, que você não vai achar um novo Yuri Alberto. Então faz todo sentido. A informação é de que o Corinthians sequer abriu conversas com a Roma por 30 milhões de euros, porque tendo 50%, esse valor é nada. Se chegasse 60 milhões de euros, 60 milhões de euros e o Corinthians pegasse 30, ainda assim eu pensaria duas vezes. Porque aí, claro, daqui a pouco pode ter uma proposta melhor para o atleta, você pensar no jogador, mas pro clube não vale a pena. Não vale a pena. Porque você vai ter que buscar lá fora, quando que a solução está aqui dentro. Então, o Corinthians não quis negociar o Yuri e eu concordo, assim, assino embaixo, até pelo transfer ban. Então, vamos imaginar que o Corinthians entendesse esse valor suficiente e pensasse, vamos ao mercado buscar um substituto. Não pode. Nessa janela, não dá. Porque tem um transfer ban. Ok, você pega então 30 milhões de reais, paga o Santos Laguna, derruba o transfer ban, esse teu valor ele já diminuiu. E aí você não vai conseguir achar um jogador que resolva o teu problema. Por exemplo, um Roger Guedes, que custa 15 a 20 milhões. Bom, a multa dele é 25 milhões de euros. Com 20 talvez os caras vendam. O Roger Guedes do Al Rayyan, 20 milhões de euros. Então, a gente está falando de quase o valor, né? Quase não, né? Mas o valor aproximado do valor que o Yuri teria sido vendido para Roma. E aí, se você paga o transfer ban, não ia sobrar dinheiro para você comprar um Roger Guedes. E eu nem sei se o Roger Guedes resolveria, acho que ajudaria muito, mas seria um novo Yuri Alberto. Eles são jogadores diferentes. Acho o Roger super artilheiro, também identificado, né? Também se identificou com o Corinthians, também faria muitos gols por aqui. Mas vocês entendem que essa conta é difícil de fechar? Não, agora eu vendo o Yuri, eu vou pegar um substituto. Acho que o Yuri é um cara muito especial, é um cara que conquistou a torcida e merece cada vez mais a idolatria, merece ficar, conquistar títulos. Então eu super entendo essa recusa da proposta, que nem se tornou uma proposta porque o Corinthians nem quis ouvir a Roma. Você concorda? Você também ficaria com o Yuri ou você venderia por 30 milhões de euros? Lembrando que o Corinthians só ficaria com 15 nos seus cofres. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Galera, e o Corinthians tem um acerto aí com o atacante brasileiro Caio César. Pra quem não conhece, é lá do Al Hilal da Arábia Saudita. Jogador que já passou pelo Coritiba entre 2023 e 2024. Tá jogando lá no Al Hilal desde o início dessa temporada e despertou o interesse do Corinthians. O Corinthians quer a contratação do jogador, já tá acertado, só tá esperando o transfer lá da FIFA cair. O Corinthians que tomou o transfer por conta do Félix Torres
tem uma pendência aí com o Santos Laguna de 40 milhões de reais, salvo eu. E aí o Corinthians está esperando cair esse transfer para acertar com o Caio César, galera, jogador aí de 21 anos de idade. Deixa eu conferir aqui quando que ele foi embora do Brasil, né, lá para fora. Vamos ver aqui. Ele iniciou sua carreira, galera, no ano de 2023 no Coritiba. Ficou no Coritiba aí de 2023 até 2024, um ano, quando foi para o Vitória Guimarães por empréstimo. Ficou lá até 2025, quando foi vendido no início de 2025 aí por primeiro o Coritiba vendeu ele para o Vitória Guimarães por 4,20 milhões de euros. E aí, depois de pouquíssimo tempo, né, o Vitória Guimarães comprou e já repassou ele para o Al Hilal por 9 milhões de euros. Então ele tá lá fora aí praticamente um ano só, né? Assim, que foi vendido. Ele ficou sendo emprestado aí entre 2024 e 2025, mas aí nesse ano ele foi vendido de vez lá para a Arábia Saudita, para o Hilal. E agora pode estar retornando ao Brasil. Se aprova essa contratação, galera, do Caio César. Vi uns lances, parece ser muito bom de bola. Vamos ver, né? Quando ele chegar aqui, se ele for contratado mesmo, se vai ajudar ou não. Comenta aqui se você aprova essa contratação, galera. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo, pessoal.